Flamengo! Fala, família rubro-negra, bora ver o que a mídia está repercutindo sobre esta vitória do Mengão. O Flamengo amassou o Estudiantes em pleno Maracanã. Na sua opinião, você acha que esse resultado já garantiu a classificação para as semifinais? E qual foi o jogador que melhor se destacou na partida? Já deixa aí nos comentários a sua opinião. Então já sabe, se inscreva no canal para sempre se manter atualizado das notícias do Mengão. Sem mais enrolação, bora para as notícias. Fã de esporte, está começando o nosso Linha de Passe nesta quinta-feira, depois da vitória do Flamengo por 2-1 sobre o Estudiantes. Parecia... Tinha gente na redação falando, novo jogo contra o Vitória, é o Vitória de novo? Porque o Flamengo começou impiedoso, uma máquina. Com 8 minutos parece que já tinha resolvido o confronto e vinha mais. Só que aí, né, o time foi arrefecendo. No segundo tempo teve a expulsão, na minha opinião, e a gente vai discutir aqui, super injusta do Plata. Eu tô querendo entender essa expulsão até agora. Eu não sei de onde tiraram essa expulsão. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas fato é que o Flamengo acabou tomando um gol que deixa o confronto vivo, né? Dá esperanças para o Estudiantes, para o jogo de volta, porque vai jogar em casa, né? Vai ter a torcida a favor. Ainda acho que o Flamengo é muito favorito contra o Estudiantes. Mas, claro, com esse golzinho o jogo fica vivo para o retorno. E aí a gente está aqui no Linha de Passe para conversar sobre esse jogo. Hoje teve também a derrota do São Paulo para a LDU por 2-0. A gente vai falar sobre isso também com o Leonardo Bertozzi, com o Mário Marra, com o nosso querido Vitor Birner e com o Jailson Vila... Jailson? O torcedor do Flamengo, ele termina o jogo hoje assim, ok, vencemos, vai passar, esse time dos Estudiantes é limitado, o Flamengo é muito mais time, ou termina o jogo irritado com uma expulsão, do meu ponto de vista, injusta, e ainda com esse gol no final aí, que deixa o confronto meio que aberto, hein, Jailson? Tudo bem, querido? Tudo bem, bom dia, William, bom dia aos companheiros da bancada, bom dia aos fãs de... Bom dia, tô com... rapaz. Tô com Sport Center. Boa noite. Daqui a meia hora já é bom dia. Boa noite, repetindo, né? Boa noite, William, boa noite aos companheiros da bancada, boa noite aos fãs de esporte. Acho que um misto, William, de sentimento de que o Flamengo poderia ter matado o jogo, como você falou no início, avassalador, poderia ter feito mais gols, né? Ampliada aí a diferença no placar, não só o 2-0, poderia ter feito mais. E também a sensação de irritação por conta da expulsão do Plata, que eu também não entendi. Tô contigo nessa. E também por conta do gol aí no final, né? O gol sofrido no finalzinho já, ali quase nos acréscimos, não lembro o tempo exato, acho que estava 89. Toma um gol bobo, né? Cruzamento na área, o Carrijo ali na briga com os defensores do Flamengo acaba levando vantagem no bate-rebate. Então acho que é o misto da sensação mesmo. Sensação de que o Flamengo fez um bom primeiro tempo, poderia ter feito mais em relação a gols, então ter matado até o confronto, sendo muito sincero aqui, mas acaba tomando um gol no final e foi o que você já falou, deixando o jogo em aberto, deixando, né, os argentinos aí com a esperança para o jogo da volta. 2-1, daqui a pouco a gente vai ouvir o Felipe Luiz, também tem os jogadores, daqui a pouco tem o Paulo Calçade com a gente também, participando ao vivo lá do Maracanã. Mário Marra! Rapaz, eu confesso que para mim o terceiro gol do Flamengo era questão de tempo, viu? O que deu errado, hein? Pouco tempo, você quer dizer? Pouco tempo. Então, William, concordo com você. Boa noite aos companheiros, boa noite também aos fãs de esportes. O volume de jogo do Flamengo no primeiro tempo, eu estava assistindo o jogo do lado do Jailson ali, eu me lembro de uma hora olhar para o cronômetro, para o reloginho e pensar, olha, 25 minutos, pela primeira vez o Estudiantes conseguiu trocar passes no campo de ataque, organizar uma jogada. Depois aconteceu de novo aos 35. E ali era algo mais consciente, não era algo fruto de uma dividida, que a bola foi para lá, foi para cá, sobrou. Não. Ou seja, a gente está falando de um primeiro tempo, né? De muito controle do Flamengo, além do controle, toda a diferença técnica, além disso, o jogo em casa, ou seja, o ingrediente era para a classificação ter saído hoje. Só que do outro lado, e eu acho que isso a gente tem que respeitar do futebol, o Estudiantes só ia conseguir equilibrar a partida se ele não era na capacidade técnica. Eu acho até que tem toda a diferença técnica. Tá tudo bem por aí? Tô ouvindo você aqui no nosso celular. Eu acho também. até que tem bons jogadores, tudo, mas não dá para falar do mesmo nível técnico. O nível técnico do Flamengo é superior. O Estudiantes tinha que tentar equilibrar de alguma outra forma.
E não é que o Estudiantes partiu para pancada, não é? O Estudiantes entrou mais concentrado no segundo tempo, diminuiu mais espaço. Ainda assim, o lance da expulsão muda o jogo. Sim. Porque se terminasse com a disposição do Estudiantes, com a entrega do Estudiantes, terminaria 2-0. Mas a expulsão soma a entrega e tudo mais, e talvez um cansaço do Flamengo, ou geração do espaço, porque depois do gol, ainda, a bola ficou na área do Flamengo. Pois é. Então, poderia ter sido até mais emocionante. Eu não acho que... Eu só acho o seguinte, o confronto poderia estar terminado e agora ele não está terminado. Tem que respeitar um segundo jogo. Mas o Flamengo é muito favorito. Eu acho que o Flamengo é super, ultra, mega blaster favorito no jogo de volta. Também inclusive acho. contra o Estudiantes. Muito. Já era mas a antes de cara do começar primeiro esse jogo. tempo era pra gente estar falando aqui de... Que estava resolvido. É. Eu já estava preparando a minha abertura aqui, inclusive. Falei assim, vamos começar falando, o Flamengo está classificado. Foi o que você disse na redação. Não é? O Flamengo está classificado. O Flamengo está classificado, acabou a brincadeira. Acabou. Mas, claro, por respeito a uma diferença, futebol, jogo de volta e tal, na Argentina, a gente vai respeitar, não vai cravar. Mas, para mim, repito, o Flamengo continua sendo super, ultra, blaster, mega, duper favorito contra o Estudiantes. Acabou. E eu acho que vai estar na semifinal o Flamengo. O Estudiantes vai precisar fazer muita coisa dar certo para os Estudiantes e muita coisa dar errado para o Flamengo não passar para a próxima fase. A gente vai ver os jogadores, só o seguinte, a gente está no YouTube, né? Linha de Passe está no YouTube, você acessa lá e tem uma enquete aqui perguntando se o Flamengo foi prejudicado pela arbitragem neste jogo, né? Eu também já votei. Vou lá votar também. Para mim não tem discussão também. Acho que aqui vai ser unânime. Nossa, a gente... por isso não tem discussão, tem análise. A gente vai falar do lance, evidentemente, vai tentar ainda tentar entrar na cabeça do árbitro para tentar entender o que ele viu ali, o que ele interpretou daquele lance. Porque realmente é uma coisa, assim, para mim, absurda. Vamos ouvir os jogadores do Flamengo aí na saída do gramado e a gente volta para a discussão aqui. Daqui a pouco tem Calçade também. Como vocês saem do campo depois de abrir 2-0 com 10 minutos, pressionar bastante e muita reclamação da arbitragem também, vocês pareciam bem inconformados assim, com a atuação do árbitro? Pô, acho que o resultado final foi muito condicionado pela arbitragem. Acho que os erros que foi cometido hoje prejudicou a gente imensamente. Agora a gente vai lá para a Argentina com um placar que eles conseguiram um gol na nossa casa, mas que esse gol que eles fizeram aqui hoje vai muito na consequência do que a arbitragem fez no jogo. A expulsão sem sentido, faltas revertidas, amarelos que não são amarelos e pro time do Estudiantes nada. Esse que é o incrível, para nós tudo hoje, amarelo, falta revertida e aqui pro Estudiantes nada. Então a gente vai sair daqui muito prejudicado e agora é trabalhar, descansar, que agora tem brasileiro e focar no próximo jogo. Pedro, como o Flamengo sai aqui com esse sentimento que um primeiro tempo muito bom, abriu 2-0, um segundo tempo até mais nervoso, teve a questão da arbitragem, o Lino estava falando aqui, reclamando bastante, que sentimento sai também para o jogo de volta na Argentina? É claro que a gente não queria levar gol dentro de casa, fizemos um grande jogo nos 90 minutos, mas não tem que reclamar, não tem que baixar a cabeça, pelo contrário, foi uma vitória importante, agora é ir lá para a Argentina também buscar a vitória e conseguir essa classificação que é o que a gente quer e continuar fazendo esse jogo que a gente vem fazendo com intensidade, buscando gol, buscando jogar bem e, como eu falei, focar no brasileiro e depois pensar neles. Valeu, obrigado. Varela, um golaço que você fez ali, marcou. O Flamengo abriu 2-0 com 10 minutos, parecia que ia ser uma daquelas noites espetaculares. É uma vitória, é uma vantagem, mas pelo segundo tempo, o gol sofrido, a expulsão do Plata, parecia a irritação de vocês com a maneira que o árbitro conduziu o jogo. Como é que você espera o jogo de volta? Primeiro, parabenizar aí a nosso time, fez um grande jogo. Primeiro tempo, tivemos a chance de ampliar aí o marcador, mas não conseguimos. Segundo tempo aí eles recuaram um pouco, acho que começaram com linha de 5, aí se dificultou um pouco, mas o árbitro acho que tem um pouco que ver aí no último gol, porque o jogo estava controlado, ele deu muitos cartões amarelos para a gente e nada para eles, ele começou a empujar o time deles e infelizmente tomamos o gol.
Mas é isso, Libertadores às vezes acontece isso, mas nosso time está preparado como ir para lá e ganhar. Obrigado. Muito bem. Vamos com Paulo Calçade, direto do Maracanã. Olha, o nosso chat aqui no YouTube está bombando, o pessoal indignado com a arbitragem, indignado. Realmente a gente já falou aqui, né? Que a gente viu, que a gente acompanhou, me parece meio absurda mesmo a expulsão. Mas a gente vai ouvir do Calçade aí, porque assim, né, Calçade? Independentemente deste, para mim, erro de arbitragem, né? O Flamengo teve oportunidade de resolver a parada muito antes de acontecer a expulsão do Plata, né? Tudo bem, Calçade? Olá, William, companheiros. Boa noite para quem nos assiste. Eu concordo com você. Eu não achei que era um lance para expulsão. Uma coisa é você com o pé alto para um jogador chutar quando você está de frente. A outra é uma disputa de bola lado a lado. Entendo que o árbitro, se pudesse ser corrigido pelo VAR, não é o caso. Expulsão vermelho direto? Sim. Por segundo amarelo? Não. Eu acredito que ele voltaria atrás. E isso modifica o jogo nos minutos finais. Felipe Luiz age rapidamente, coloca o Danilo. Por quê? Porque ele sabe que a opção do Estudiantes, ela é levantar a bola na área. Foi o jogo todo assim. Ou é aquele cruzamento, a bola não chega muito na linha de fundo para ser cruzada, ou é aquela bola por trás da linha defensiva. Na primeira etapa isso aconteceu mais. Quando o jogador tenta atacar o espaço, mas também não saiu o passe, porque o Flamengo marcou muito bem. O início foi ótimo, porque o Estudiantes estava perdido, sem recuperar a bola, sem trocar 3 passes na sequência, e isso atemorizava a equipe, que tinha problemas no lado direito com o Gomes, isso já era sabido, o Felipe Luiz sabia, um lateral que jogou uma partida na Libertadores, é reserva, tendo em cima dele Ayrton Lucas e Samuel Lino, tanto que o gol do Flamengo primeiro sai ali e sai com jogada também pelo lado esquerdo. O primeiro foi uma bola recuperada pelo Pedro, o segundo, sim, com o Ayrton Lucas. Mas o que eu vejo que a gente pode debater, e o Felipe Luiz internamente, esta alternância do Flamengo dentro do seu comportamento durante o jogo. Tudo bem, está com 2-0, ele pode dar um passo atrás estrategicamente para trazer o adversário, roda a bola, até encontrar uma saída para o contra-ataque. Isso não aconteceu como deveria, da forma que deveria acontecer. Então, se a equipe não está conseguindo, ela poderia subir e marcar um pouquinho mais na pressão, na saída, para poder recuperar a bola ali. Tentou fazer algo diferente, mas não deu certo. É legítimo, é uma escolha, é estratégia de jogo. Se funcionar, tudo bem. Quando funciona, perfeito, mas não funcionou como imaginava. E aí, no final do jogo, a expulsão condiciona uma mudança, porque aí vem a tropa de choque, o time passa a ser ofensivo e ele veio, o Estudiantes, defensivamente para jogar. Não veio inicialmente com a linha de 5, porque o Eduardo Domingues tinha algumas dúvidas, faltavam alguns jogadores ali na última linha, ele ficou nessa dúvida, ele resolveu preencher o meio de campo. Por quê? Porque o Flamengo troca muitos passes ali, tem o Arrascaeta, colocou o Piovi para marcar o Arrascaeta, mas não era o suficiente. E aí o Amondarain passou a ser o companheiro do Piovi. Mas de olho no Plata e também no Varela, já que o Medina largava, Medina demorou muito para sair do jogo. Ele não fez absolutamente nada. Agora, este final do Estudiantes, eu acredito que vai ser um pouco daquilo que a gente vai ver no segundo jogo. Não tão assim atirada ao ataque, mas uma equipe certamente mais ofensiva, provavelmente com o Palácios. O Flamengo ia com um resultado muito bom, mas era muito bom para a Argentina. Agora vai com um bom placar, 2-1. E muda completamente o discurso do Estudiantes durante a semana, né? Uma coisa era 2-0, é possível, a torcida joga junto e tal. A outra coisa é fazer um gol para levar a partida para os pênaltis. E isso pode acontecer. Então, mas o Flamengo ainda é melhor e eu acredito que o Flamengo vai vencer lá também. Sem dúvida. Ô Bertozzi, pensando aqui, lembrando de alguns jogos do Flamengo, ele lembrou alguns momentos desta temporada, até alguns momentos recentes, né? A gente pegar, por exemplo, jogo contra o Santos, foi superior, não fez o gol, tomou 1-0. Jogo contra o Grêmio, meu Deus do céu, avassaladora.
com um golzinho só o tempo todo, tomou o empate. O próprio confronto contra o Atlético Mineiro de superioridade, um dos confrontos, né, que teve pelo Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil também melhor, toma gol. Hoje, o Flamengo parece que abraçou de novo esse Flamengo desses jogos, né? Porque, embora tenha aberto 2-0, teve amplas chances de fazer muito mais e lembrou um pouquinho esse Flamengo aí que não torce a faca, né? Impressionante. Tudo bem, William? Boa noite. Tudo bem, Bertozzi? Tudo bem, companheiros, fãs de esportes. Mas assim, eu acho que 2-0 para um confronto de 180 minutos também, acho que é uma vantagem que você não pode tratar como desprezível, né? É claro que... Acabou que não foi essa não vantagem. Não foi. Né? Mas aí a gente vai... tomando o golzinho. Daqui a pouco a gente vai chegar no ponto nevrálgico da noite, né? Ponto nevrálgico. Você sabe que... Você gosta. Não, porque eu já estava preparado para comentar um 4-5-0 aqui, de verdade. Quando saiu o segundo gol... falei, cara, hoje o Estudiantes vai sair do Maracanã com uma sacola, porque o Flamengo tem capacidade de fazer uma goleada histórica aqui hoje e o Estudiantes que se prepare. Estava na mesma pegada que você. E de fato poderia ter acontecido, né? O Flamengo teve volume de jogo no primeiro tempo para fazer uns 3, 4 gols, não fez. No segundo tempo, é verdade que não estava com pinta de que sairiam mais gols, né? O volume não estava tanto assim, o Flamengo estava mais em modo administração. Mas também não estava com pinta de que o Estudiantes ia fazer o gol até a expulsão. Então, a expulsão, sim, é um fator determinante. Tem um amigo meu que está do seu lado esquerdo aí, que gosta de falar que que não tem injustiça se não tem interferência da arbitragem. Uhum. Então, eu acho que hoje... Falou isso hoje na redação. Então, eu acho que se a diferença é de um gol hoje, ela é injusta. Porque a gente não vai conseguir contar a história do jogo hoje sem falar da expulsão. Não dá, ela não é pé de página. Ela é manchete. Né? A expulsão hoje é manchete. Ela é lead, ela está no primeiro parágrafo, a expulsão. Tanto que os jogadores falam. Tem vezes que a arbitragem é choro de... Hoje não é nem choro de perdedor, né? É de vencedor, mas não dá para não falar. Porque... Tanto é que assim, a indignação do Plata, hoje ela é muito compreensível. Porque ele tomou um chute dentro da área. Exatamente. E foi expulso. Então, foi expulso, assim, imagina como é que fica a cabeça dele. Esperando que fosse marcado um pênalti, porque, na minha opinião, é o que devia ter sido marcado. Tá? Já vou adiantar. Você sai do 3-0 pro 2-1. Isso. E até por isso, acho que o lance deveria ter sido revisado. Porque o segundo amarelo não é possível revisão, mas o pênalti, sim. Né? Inclusive, acho eu que... Só se foi fora da área. A única coisa que explica que não tem sido revisão. Pelo amor de Deus. Se for dentro da área, isso aí é pênalti. Então, na minha visão, deveria. Foi dentro da área, não foi? Não foi. Não foi? Só se foi em cima da linha, Não foi. mas pra saindo. Mas enfim, eu entendi o que o Bertozzi... Entendi o que o Bertozzi está falando. Porque se fosse dentro da área, cabia a revisão. Mas... Enfim, é isso, assim. Segundo amarelo não cabe, só para explicar, né? Fã de esporte, que não pode ter a intervenção do VAR se fosse segundo amarelo, só se fosse pênalti mesmo. Então, assim, eu vou acabar falando coisas muito parecidas com o que eu falei ontem em relação ao Palmeiras, porque, assim, a vantagem é pequena, mas você tem que respeitar o adversário, a história do adversário. Esse é um time que foi campeão num cenário improbabilíssimo em 2009, tá? Eram outros jogadores? Eram. Mas é este clube, é esta camisa e a história do futebol também se respeita, né? Então, assim, acho que vai ser um ambientaço, né? Esse gol revigora. Nesse momento, a torcida do Estudiantes está olhando um para a cara do outro e falando, cara, saímos vivos. Se você pode. Né? Exato. Então, assim, o ambiente vai ser uma coisa de louco na partida de volta e o Flamengo vai ter que enfrentar esse ambiente hostil. Acho que o rubro-negro, embora ele saiba que esse time é muito mais confiável, ele lembra de Olímpia, ele lembra de Penharol, então, assim, ele sabe que isso já aconteceu e o Estudiantes é melhor que esses times que eliminaram o Flamengo recentemente. Muito embora esse Flamengo também é melhor que os outros Flamengos, né? Não tenho dúvida disso. Esse Flamengo é muito melhor e muito mais confiável. Até por isso acho, e concordo com o Calçade, acho que o Flamengo é favorito para ganhar de novo, tá? Mas o ponto é, de fato, não está decidido e era para estar. Mas acho que hoje a gente não dá para contar a história desse jogo sem falar deste lance específico. E concordo que a condução do jogo todo foi ruim, tá? Critérios, cartões, outros lances, mas é que este lance específico, ele é um lance que muda o que foi o jogo dali em diante, né?
Amigo do Bertozzi à esquerda, o placar foi injusto, é isso? Tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite a você. Bertozzi, obrigado por me chamar de amigo. Parabéns. Obrigado. Saúde e paz. Quantos anos? É hoje? É daqui a pouco. Daqui a pouco, né? Tá, não vamos esperar virar horário para comemorar. Quem viu hoje, primeiro boa noite, Mário Marra. Boa noite. Aí os fãs do esporte, o Calçade. Quem viu o Mário Marra carregando o Leonardo Bertozzi hoje na redação? Pujança física, né? Mostra que a jovialidade continua. Muito treinamento, cara. Condicionamento físico, isso aí. Assim, eu não gosto do seu raciocínio inicial, William. Mas o Flamengo poderia ter feito mais gols. Então é isso aí, nação. Se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir o vídeo. Comenta bastante aí o que você achou da partida, sobre a arbitragem, vou falar disso já, sobre os gols que o Flamengo fez, principalmente do Pedro logo no início do jogo, para poder o YouTube engajar bastante e chegar bastante rubro-negros. E por último, mais ou menos importante, ative as notificações aí do canal para sempre que sair uma notícia do Mengão você ser um dos primeiros a ficar atualizado, beleza? Rapaziada, 2-1 Flamengo, jogou para fazer muito mais. No primeiro tempo avassalador do Flamengo, já 2-0 com menos de 15 minutos de jogo, com 15 segundos o Pedro abriu o placar. Esse cara é diferenciadíssimo e ali eu acho que para os 10, 11 minutos o Varela ampliou. Aí no finalzinho do jogo o juiz quis dar aquela complicada, um cartão nada a ver, um cartão sem sentido nenhum pro Plata, eu achei muito injusto. E quis complicar, e tanto que complicou. Depois que ficou com 1 a menos, tomou um gol do Estudiantes e ainda correu o risco de sofrer o empate, muito por conta da interferência da arbitragem. Mas eu quero saber de você, torcedor, o que você achou da partida e principalmente desse finalzinho. Você acha que o juiz garfou o Mengão em pleno Maracanã? Deixa nos comentários aí sua opinião. Esse foi mais um vídeo, vejo vocês na próxima, fiquem com Deus.